Olá, boa noite. Boa noite. O mundo reage às tarifas impostas por Donald Trump. As bolsas caem na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, o dólar recua para a cotação mais baixa em 6 meses. O governo defende o diálogo e a negociação e avalia que tem instrumentos para reagir. Comissão Europeia, China e Japão prometem retaliar se for preciso. A OMC prevê queda de 1% nos negócios globais este ano. Nossos repórteres explicam como o plano de Trump impacta os diferentes setores da economia americana. E como as novas taxas podem até abrir oportunidade para o Brasil vender mais. 2 milhões de pedidos aguardam análise na fila do INSS. Uma operação em 4 estados investiga o desvio de dinheiro de emendas parlamentares. O Supremo Tribunal Federal amplia o papel da PF e impõe regras nas operações policiais nas favelas do Rio. O Jornal Nacional está começando. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Bolsas de valores em todo o planeta desabaram hoje depois do tarifaço anunciado ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Aqui no Brasil, a bolsa se manteve estável e o dólar comercial fechou na menor cotação em 6 meses. Nem os pinguins escaparam. 2 ilhas da Antártica habitadas apenas por eles também estão na lista de Trump. Em amarelo está quem foi taxado na base de 10%. O Brasil entra nesta categoria, assim como quase todos os outros países da América Latina. Em laranja estão as 27 nações da União Europeia, com 20%. Entre os produtos exportados estão automóveis. Em vermelho, parte da Ásia, como Tailândia, Filipinas e Vietnã, exportadores de produtos eletrônicos e roupas. As bolsas da Ásia revelaram primeiro o impacto do tarifaço, que abalou os mercados do mundo inteiro. No Japão, a queda do índice Nikkei foi de 2,77%. Na Coreia, a queda foi a da Bolsa de Paris, 3,31%, seguida de Frankfurt, com 3%. E mesmo no Reino Unido, menos taxado que a União Europeia, a Bolsa de Londres caiu 1,5%. Roberto Dumas, professor de economia do INSPER, diz que as quedas refletem a insegurança que empresas de vários setores estão enfrentando. Como é que você faz a avaliação de uma empresa? Quanto que ela vai gerar de fluxo de caixa? Se eu não sei quanto que ela vai gerar de fluxo de caixa, eu não sei quanto ela vale. Se eu não sei quanto ela vale, eu vendo essa empresa e vou para um lugar de menos risco. Esse é um dos motivos porque as bolsas caíram. Essa incerteza. Risco não tem problema. Precificamos. Incerteza afeta os mercados e traz mais volatilidade. Quase um tiro pela culatra. Empresas americanas sofreram bastante depois do anúncio que Trump chamou de Dia da Libertação. Liberation Day. Só a Apple perdeu 250 bilhões de dólares em valor. Na Bolsa de Nova York, o Dow Jones caiu quase 4%. O S&P 500, 4,84%. A Nasdaq das empresas de tecnologia despencou quase 6%. Aqui no país, com as exportações sobretaxadas em 10%, a Bolsa Brasileira fechou praticamente estável, queda de 0,04%. O dólar também caiu 1,23%. Cotado a R$ 5,62. É a menor cotação desde 14 de outubro do ano passado. Mas, segundo a economista Mariana Costa, essa não é exatamente uma valorização do real. O que a gente vê é o dólar dos Estados Unidos perdendo valor frente às outras moedas, muito mais do que o real ganhando valor frente ao dólar norte-americano. Então, é um movimento generalizado do dólar dos Estados Unidos que perde valor frente às outras moedas, porque este aumento de tarifa se entende que
que você vai ter uma desaceleração da atividade econômica no mundo e principalmente nos Estados Unidos, que pode até passar por um período de recessão. Segundo a economista, o Brasil pode não ter sido tão afetado nesse primeiro momento, mas pelo menos por enquanto, das ilhas aos continentes, todos vão sentir a queda geral da atividade econômica. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. O que acontece com o Brasil é que ele deve sofrer um pouco menos do que os outros países, porque as tarifas para o Brasil são um pouco menores. Mas isso não vai evitar que algum impacto a gente tenha aqui na economia doméstica. Todos os países vão ser afetados nesse momento. O governo brasileiro avaliou hoje que tem instrumentos para reagir à nova postura comercial dos Estados Unidos. Defendeu o diálogo e a negociação e considera que o tarifaço pode até acelerar o acordo do Mercosul com a União Europeia. O presidente Lula falou das tarifas americanas num evento que apresentou um balanço das ações do governo federal. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante da decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização Mundial do Comércio. Os setores brasileiros que vendem para os Estados Unidos, como aço e etanol, estão evitando traçar cenários. O momento ainda é de avaliação e muitas análises. A expectativa de um acordo com a adoção de cotas ainda é real, já que as equipes técnicas dos dois países seguem em reuniões rotineiras. A Confederação Nacional da Indústria afirma que aço, alumínio, veículos e autopeças permanecem com a tarifa de 25%. Dos 20 produtos que o Brasil mais vende para lá, em 8, o Brasil é o maior fornecedor para os americanos, como ferro fundido e café não torrado. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária avalia que os produtos mais impactados são aqueles em que o Brasil é dominante no mercado americano, como o suco de laranja, o etanol e o açúcar, que concorrem com a produção interna dos Estados Unidos. Num documento divulgado pela Embaixada Americana, o governo Trump afirma que Argentina, Brasil, Equador e Vietnã restringem ou proíbem a importação de bens remanufaturados, encorajando o comércio de produtos quase novos e com uso eficiente de recursos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, disse que a decisão de Trump é ruim para todos. Então, o Brasil não é problema para os Estados Unidos. E é ruim para todo mundo. Enfraquece a OMC, diminui previsibilidade, cria insegurança para investimento. Então, nós entendemos que esse não é o caminho. O que nós defendemos é o diálogo e a negociação, né? Não se faz guerra para obter a paz, né? Quer dizer, guerra tarifária, todos perdem. Alckmin destacou 3 pontos sobre os quais o Brasil deve ter atenção especial, entre elas a lei de reciprocidade aprovada ontem pelo Congresso. Não pretendemos usá-la, pretendemos fazer negociação. De outro lado, eu acho que vai acelerar o acordo Mercosul-União Europeia, que é o maior acordo. São 720 milhões de pessoas, 27 países, os mais ricos do mundo na União Europeia e o Mercosul. Eu acho que acelera esse processo. A outra, nós ligamos aqui o alerta, porque pode ter desvio de comércio do mundo para desaguar aqui no Brasil. Então, nós vamos monitorar qualquer alteração brusca de comércio exterior. Líderes na Europa e na Ásia afirmaram que o pacote de tarifas de Donald Trump terá impacto negativo em todo o planeta e ameaçam com medidas de retaliação. A Europa não usou palavras
garantias para a decisão de Donald Trump de impor tarifas de 20% para os produtos europeus. É uma decisão brutal e infundada. Brutal e infundada, definiu o presidente francês Emmanuel Macron, ao receber representantes dos que exportam de conhaque ao champanhe, de cereais a remédios. Macron sugeriu uma retaliação imediata. Parem de investir nos Estados Unidos, disse o presidente da França. Na Alemanha, o maior exportador europeu de carros de luxo para os Estados Unidos, o primeiro-ministro Olaf Scholz declarou que o governo americano está num caminho que só terminará com perdedores. Este é um ataque a uma ordem comercial que criou prosperidade em todo o mundo. É o caos, declarou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Em todo o mundo, milhões de cidadãos enfrentarão contas de supermercado mais altas. Os medicamentos custarão mais, assim como o transporte. A inflação aumentará. Sempre estivemos prontos para negociar e também já temos um pacote de medidas para nos proteger se as negociações com os americanos fracassarem, completou von der Leyen. O maior aliado dos Estados Unidos, o Reino Unido, taxado em 10%, não se apressará em agir para conter as tarifas. A ministra das Finanças, Rachel Reeves, não quer correr o risco de impedir um possível acordo comercial com Washington. Além do vinho, presunto cru, parmigiano, massas e maquinário para a indústria, a moda italiana também tem força nos Estados Unidos. Tememos por nossas empresas. Vai depender do outro lado, se os americanos estão dispostos a pagar mais, disse Giovanna Ciolini, da Confederação do Setor Têxtil. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, defendendo o amigo Trump, disse que as tarifas não são uma catástrofe e que o alarmismo não é necessário. Meloni criticou a União Europeia por impor novas barreiras como resposta e diz que o seu objetivo é removê-las e não criar novas tarifas. A Ucrânia, sob ataques militares dos russos, foi taxada em 10%, mas para a Rússia de Vladimir Putin, nenhuma tarifa. A China levou um baque com tarifas de 34%. O governo chinês diz que está disposto a negociar, mas, se for preciso, vai adotar medidas de retaliação para defender seus interesses. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, informou que o seu governo está considerando medidas apropriadas em resposta à decisão de Trump. Canadá e México não apareceram nesta lista de tarifas, porque os dois países já tinham sido os primeiros alvos. À meia-noite, começaram a valer as sobretaxas de 25% sobre carros importados. A presidente Cláudia Sheinbaum disse que estava aliviada de o México não ter outros produtos taxados. A Organização Mundial do Comércio prevê que as tarifas americanas vão reduzir os negócios globais em 1% este ano. O cálculo está no comunicado da diretora-geral da OMC, divulgado hoje. Sobre o potencial impacto nas economias e no sistema de comércio global. Os anúncios recentes vão ter implicações significativas no comércio global e nas previsões de crescimento econômico. As nossas estimativas sugerem que essas medidas, juntamente com as introduzidas no início do ano, poderão levar a uma contração global de cerca de 1% no volume do comércio mundial este ano. Uma baixa de quase 4 pontos percentuais em relação às projeções anteriores. A nota prossegue. Medidas comerciais dessa magnitude têm o potencial de provocar efeitos de distorção significativa no comércio. Apelo que os membros da OMC atuem de forma responsável para evitar a proliferação de tensões comerciais. A OMC foi criada para servir exatamente em momentos como este, ela destacou. Aquele é o Lago Le Mans. Bem em frente fica a sede da Organização Mundial do Comércio. A construção é imponente, mas o papel vem perdendo espaço.
Entre os motivos, o aumento das negociações bilaterais e regionais e a dificuldade em concluir a rodada de Doha, uma grande reforma da OMC. A crise se agravou em 2019, quando o órgão de apelação do principal mecanismo de solução de disputas parou de funcionar. Justamente porque Donald Trump, ainda no primeiro mandato, barrou a nomeação de novos juízes para pressionar por reformas. Mesmo assim, a OMC ainda é um canal para negociações comerciais. O advogado Paulo Bentes contou que o telefone dele hoje não parou. O brasileiro já foi assessor jurídico justamente no órgão de apelação. Agora representa países membros nas disputas, entre eles Brasil, Reino Unido, Japão e Canadá. Segundo ele, ainda faz sentido países recorrerem à OMC. A organização continua funcionando. Tem uma função de solução de controvérsias que está paralisada apenas na segunda instância. Então, a primeira instância continua rolando e a segunda instância é que está paralisada. Um relatório de primeira instância ainda serve de moeda de troca nas negociações comerciais para evitar barreiras ao acesso a mercados, a bens e serviços. O ex-chefe da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo, destaca que, apesar do isolacionismo americano, os demais países ainda podem seguir lucrando com as regras. E, quem sabe, usar a atual crise para, enfim, reformar a organização. Eles podem até querer adensar o relacionamento entre eles, negociando acordos de livre comércio, aproximação comercial, desimpedimento, para justamente compensar essa turbulência comercial que está vindo dos Estados Unidos. Agora, não tem a menor dúvida que haverá um impacto muito forte no sistema. Ele precisa ser modernizado, ele precisa ser atualizado. Quem sabe, com isso tudo, nós teremos um impulso que poderia ser dado pelos outros países para poder viabilizar essa reforma do sistema mais abrangente. No fim da tarde, Donald Trump disse que tudo está indo como o esperado. Ele comparou a economia a um paciente muito doente que precisou passar por uma cirurgia. Trump repetiu que o objetivo das tarifas é favorecer a indústria e os trabalhadores dos Estados Unidos. Mas especialistas consideram que são os consumidores americanos que mais vão sentir as altas de preços provocadas por essa guerra comercial. Ao anunciar as tarifas ontem na Casa Branca, o presidente Donald Trump convidou o metalúrgico Brian Pennebaker para falar dos benefícios das medidas para a indústria automobilística, dizendo: ele entende mais do setor do que os economistas. Brian contou que ao longo dos anos viu uma fábrica fechar atrás da outra e declarou apoio às taxas de Trump. A ideia do presidente americano com as tarifas é que essas fábricas voltem aos Estados Unidos, depois de décadas de migração da indústria para outros países, para diminuir custos de produção. As fábricas de veículos se concentram no chamado Cinturão da Ferrugem, principalmente na cidade de Detroit. O economista Chris Douglas, da Universidade de Michigan, explica que a produção de carros nos Estados Unidos também será penalizada pelas tarifas de Trump. As cadeias de produção são integradas e recebem peças fabricadas no Canadá, no México e até na China. Essas peças serão sujeitas às tarifas e isso vai encarecer os carros produzidos domesticamente. Trump alega que as taxações vão aquecer a indústria americana e gerar empregos. O professor discorda. A alta dos preços dos carros pode causar uma recessão, o que levará à perda de empregos. Além disso, se você entrar numa fábrica em Michigan, vai ver computadores e robôs montando os carros. Se a produção aumentar, será feita por máquinas. Já o meio-oeste americano responde pela maior riqueza do país, a agricultura. O professor de economia agrícola da Universidade de Nebraska, John Baggin, explica que o setor vai sofrer duplamente. 85% dos fertilizantes que usamos vêm do Canadá e ficarão mais caros. Além disso, os países que importam nossos produtos, como a China,
setor que as tarifas tentam proteger é a produção de roupas. Só que hoje ela é praticamente inexistente nos Estados Unidos. 97% das peças vendidas aqui são fabricadas no exterior, principalmente em países do sudeste da Ásia, como Bangladesh e Vietnã, que serão taxados em 37% e 46%. Ainda é cedo para saber o impacto das tarifas sobre cada setor da economia americana. Na costa oeste, as empresas de tecnologia, por exemplo, podem ser alvo de retaliações. A produção industrial espalhada pelo país vai ter problemas com interrupções na cadeia de suprimentos. E a queda da produção pode elevar a inflação, reduzir os ganhos no mercado financeiro e desacelerar toda a economia, num país em que o consumo interno é responsável por 2/3 do PIB. O economista Barry Eichengreen, da Universidade da Califórnia, explica: a inflação vai subir e temos que nos preocupar com a economia real, com a possibilidade de uma desaceleração, uma combinação de inflação agora e recessão amanhã. Será o fim da ordem do comércio globalizado cada vez mais livre e aberto que conhecíamos até hoje. Diante das tarifas de Donald Trump, empresas brasileiras e economistas veem novas oportunidades para a produção nacional. Na dinâmica das trocas comerciais, como em alguns jogos de cartas, a posição do competidor pode ser decisiva. E quando uma potência do agronegócio e da indústria se levanta da mesa, é certo que o jogo vai mudar. O economista André Perfeito diz que com o tarifaço, Donald Trump pode ter tirado os Estados Unidos da jogada. Ele está deixando toda a demanda que era americana na mesa. Ou seja, ele ia consumir mais de outros países, não vai consumir porque ele está tarifando esses países. Então essa demanda que ficou solta pode ser capturada por outros países. Esse jogo do mercado do comércio global, o que o Trump fez foi reembaralhar o baralho do comércio mundial. E agora cabe aos jogadores, não aos países, saberem se aproveitar disso. Ao taxar todos os países ao mesmo tempo, Trump pode ter criado as condições para uma reação coordenada do mundo. Na avaliação dos economistas, os países terão que se reorganizar, rever acordos. Alguns, em resposta, podem se fechar para os Estados Unidos, o que coloca novas cartas na mão do Brasil. Se em resposta ao tarifaço, os países se fecharem para os produtos americanos, a crise pode ampliar o horizonte do agronegócio do Brasil. Vender mais soja para a China, por exemplo. E menos tarifada do que outras, a indústria brasileira também pode ganhar território, a começar pelos Estados Unidos. É a vez dos aviões brasileiros, que ficaram mais competitivos do que os canadenses. O economista Bernardo Guimarães explica a lógica. Como a gente tem tarifa menor que outros países, o nosso produto vai ficar comparativamente mais barato do que talvez um produto exportado aos Estados Unidos por um país concorrente. O setor calçadista se prepara para ganhar mercado. Hoje, o imposto de importação médio dos Estados Unidos é em torno de 17,3%. Bom, 17,3% acrescido 10% passa para 27%. Se nós compararmos o quanto a China vai crescer de 34%, ou o Vietnã 46%, ou a Indonésia 32%, essa é a oportunidade que nós enxergamos, que nós podemos ter uma competitividade maior no mercado americano. E a fábrica que transforma aço em parafuso quer fazer lucro desses tempos mais duros. O que vai acontecer, o que a gente importa, provavelmente dos Estados Unidos e de outros países, e nós temos a chance de nacionalizar aqui no Brasil de imediato. Não é uma coisa que vai acontecer no futuro, é uma coisa que nós já estamos importando as peças e a gente poderia de imediato nacionalizar aqui. Se a gente souber utilizar esse momento, com o uso do Itamaraty, sabendo pegar todos os países que podem se beneficiar de produtos nossos, entender que o Brasil tem um desconto em relação aos outros para exportar para os Estados Unidos. E, por fim, entender que não é só o mundo agro, mas o mundo industrial nosso pode se beneficiar, tem tudo aí para a gente construir, no médio e longo prazo, uma trilha de crescimento bastante vantajosa para o Brasil.
A seguir, 2 milhões de brasileiros na fila do INSS. O Supremo Tribunal Federal impõe regras nas operações policiais no Rio. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal chegaram a um consenso e estabeleceram regras para reduzir mortes em ações policiais no Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADPF das favelas, uma ação protocolada em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro, ano em que o estado do Rio registrou o maior número de mortes em ações policiais. Durante a pandemia da Covid, a ADPF das favelas estabeleceu restrições a operações em comunidades para tentar reduzir esse índice. As operações só podiam acontecer em casos excepcionais. O mesmo critério devia ser adotado para o uso de helicópteros como plataforma de tiro. E toda a ação precisava ser comunicada imediatamente ao Ministério Público e a outros órgãos. Hoje, os 11 ministros do STF chegaram a um consenso. Eles excluíram o critério da excepcionalidade. Em substituição ao parâmetro da excepcionalidade aplicado durante a pandemia, determinar a observância da Lei 13.060 de 2014, declarada constitucional pelo Supremo, cabendo às próprias forças de segurança avaliar e definir o grau de força adequado a cada contexto. O uso do helicóptero como plataforma de tiro voltou a valer. O Ministério Público terá que receber uma justificativa da operação, mas isso pode ocorrer mais tarde. Não se trata de fazer um juízo sobre os policiais individualmente considerados ou mesmo sobre o valoroso serviço prestado pelas corporações. Trata-se de examinar a adequação do arcabouço institucional das forças policiais do Estado do Rio, de forma a tornar a política de segurança pública compatível com os reclamos da Constituição Federal e dos tratados de direitos humanos de que é signatária a República Federativa do Brasil. A partir de agora, o governo do Rio terá 180 dias para comprovar a instalação de câmeras nas fardas e nas viaturas das polícias civil e militar para uso em operações e no patrulhamento nas ruas. O STF também determinou que o governo do estado elabore um plano de reocupação de territórios dominados por organizações criminosas. O STF ampliou a ação da Polícia Federal no Rio, que deverá ter uma equipe exclusiva para investigar milicianos e traficantes e a possível relação deles com agentes públicos de segurança e políticos. O advogado Daniel Sarmento, que representa o PSB, disse que a unanimidade dos votos é muito simbólica. Sinaliza que há um consenso no STF no sentido da necessidade de defender direitos fundamentais da população e que isso ajuda a desmentir a fake news de que a ADPF é a responsável pelo crime do Rio, o que nunca foi. O governador do Rio apoiou a decisão do Supremo. Eu não tenho dúvida que a decisão vem ao encontro daquilo que há 2 anos eu venho pregando no deserto, falando que a mudança da natureza criminosa não é mais aquela da Constituição de 88. A coisa mais inconstitucional que acontecia ali era o que os traficantes fazem com as pessoas. Uma das preocupações do STF é com a transparência das investigações. Por isso, os ministros determinaram que o Ministério Público do Estado passe a apurar os casos em que policiais são suspeitos de mortes durante as operações. O Conselho Nacional O Tribunal Federal autorizou uma nova operação para investigar desvio de dinheiro de emendas parlamentares. A Polícia Federal cumpriu mandados em Salvador, São Paulo, Belo Horizonte e Aracaju. Entre os 10 alvos da operação de hoje, autorizada pelo ministro do STF, Nunes Marques, 5 foram presos na primeira fase da Overclean, em dezembro do ano passado, mas respondem em liberdade. Um deles é o empresário Marcos Moura, conhecido na Bahia como Rei do Lixo, que atua no setor de limpeza urbana. Outro alvo é o empresário Alex Rezende Parente,
que antes de ser preso em dezembro, tinha sido flagrado quando desembarcava em Brasília com R$1,5 milhão em uma mala. Segundo as investigações, a organização criminosa desviava dinheiro de emendas parlamentares destinadas a prefeituras e ao DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Por meio de contratos fraudulentos, obras eram superfaturadas e algumas nem chegavam a ser realizadas. O dinheiro era lavado em empresas de fachada. A Polícia Federal calcula que o esquema movimentou cerca de R$1,4 bilhão de 2020 para cá. Outro alvo da operação é o secretário de Educação de Belo Horizonte, afastado hoje do cargo pelo ministro Nunes Marques. A Polícia Federal fez buscas em endereços de Bruno Barral, na capital mineira, e aqui em Salvador, onde ele também foi secretário de Educação. Na casa dele, em Salvador, os agentes apreenderam R$120 mil em dinheiro, incluindo quantias em euro e dólar, joias e um relógio de luxo. De acordo com a Polícia Federal, Bruno Barral atuava nos interesses da organização criminosa e trabalhou para ampliar as ações para Belo Horizonte, evidenciando que o esquema era estruturado para se infiltrar nas administrações municipais, se apropriando de recursos públicos. Nós não tivemos retorno da defesa de Bruno Barral. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que cumpriu a decisão do STF de afastar o secretário e que o processo está relacionado a atos na Prefeitura de Salvador. A Prefeitura de Salvador afirmou que não é alvo da operação. A defesa de Alex Parente disse que não teve acesso à decisão e que não é possível comentar neste momento. Nós não conseguimos contato com a defesa de Marcos Moura. Mais de 2 milhões de pedidos estão esperando a análise do INSS para concessão do benefício. Segundo o governo, o aumento na fila se deve principalmente a 3 fatores: greve de servidores no segundo semestre do ano passado, falta de documentação e pedidos refeitos depois de negados. Os números são de dezembro. O presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, disse que o tempo de espera vai começar a cair com o uso da inteligência artificial, o remanejamento de servidores e a contratação de concursados. O presidente Lula assinou hoje um decreto que antecipa o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas. O calendário vai de 24 de abril a 8 de maio. Cerca de 34 milhões de pessoas vão receber a antecipação. A seguir, a morte da jornalista Wanda Chase na Bahia. Um encontro no Rio discute os caminhos dos mercados de mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. Uma batida frontal entre um caminhão e uma van deixou 6 mortos na cidade de São Brás do Piauí. Todas as vítimas são mulheres que viajavam na van. 11 feridos estão em hospitais. 3 deles em estado grave. A polícia vai investigar as causas do acidente. Fuad Numan, do PSD, que morreu na semana passada por complicações de um câncer. Morreu hoje, aos 74 anos, em Salvador, a jornalista Wanda Chase. Wanda trabalhou por 27 anos na TV Bahia, afiliada da TV Globo. Era ativista do movimento negro e uma defensora da cultura baiana. Ela nasceu no Amazonas e morava em Salvador há mais de 30 anos. Wanda não resistiu a complicações de uma cirurgia no coração. 300 empresários de vários países do mundo estão reunidos no Rio de Janeiro para o Academy Day. É um evento internacional que discute os caminhos do mercado de mídia. O jantar de boas-vindas à Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos foi ontem no Palácio da Cidade, uma das sedes da Prefeitura do Rio, e celebra a cidade como cenário de grandes eventos. É uma demonstração da vocação dessa cidade, né, para a produção de conteúdo, para a mídia, né, e quando a gente consegue reunir as melhores e maiores empresas de produção de mídia, de produção de conteúdo do mundo aqui no Rio de Janeiro, a cidade só tem a ganhar. O encontro tradicional da academia, o Academy Day, que acontece essa semana no Rio, é um dos eventos mais importantes do audiovisual
e reúne 300 empresários do setor de televisão de várias partes do mundo. O CEO da academia, Bruce Paisner, disse que o Rio é uma cidade muito importante para a economia e cultura mundiais e que reúne pessoas de todos os continentes. E falou ainda que no Rio nós celebramos o Brasil, aprendemos sobre o que está acontecendo na mídia. O encontro vai até sábado. A programação desta quinta-feira foi no Museu do Amanhã. A cada 2 anos, a Academia de Artes e Ciências Televisivas dos Estados Unidos realiza o Academy Day em alguma parte do mundo. O evento foca na cultura e na indústria de mídia da região onde acontece. Esta é a 3ª vez que o Rio e a Globo são anfitriões do encontro. O diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, abriu o Academy Day e falou sobre a importância de um debate sobre a mídia no ano em que o Grupo Globo completa 100 anos. O mundo todo está em movimento constante, com muita rapidez, então é importante a gente debater, né, e estar preparado para encarar essa dinâmica, sempre inovando, buscando inovar em termos da forma como a gente cria e conta nossas histórias. Mantendo esse compromisso de levar um conteúdo de qualidade, levar informação de qualidade que se faz cada vez mais necessária e a gente pensando também o futuro dos negócios. No primeiro painel, Antônio Vanderlei, CEO do Instituto de Pesquisa Kantar, falou sobre a televisão feita no Brasil para o Brasil. A Globo tem um histórico de liderança de ideais no Brasil, de valores da sociedade brasileira. E que essa perpetuação traz um benefício para o país. Na rodada de debates, Chile, Portugal e Brasil discutiram o poder duradouro da televisão aberta. O diretor executivo dos estúdios Globo, TV Globo e afiliadas, Amaury Soares, disse que a razão para se manter forte no mercado se deve a bases fundamentais, como a verdade e a credibilidade, e que a empresa está pronta para o avanço da tecnologia com a TV 3.0. Para Javier Goldsmith, da TV chilena, é necessário ter a capacidade de pensar e valorizar as diferenças para se manter atrativo para o público e para o mercado publicitário. A televisão portuguesa, TVI, reforçou a importância de bons parceiros para fortalecer o conteúdo e para se manter relevante. Tem que encontrar caminhos de aliança entre operadores, entre televisões de vários países, entre televisões que anteriormente eram adversários e agora são parceiros, entre as TVs e os produtores. Isso é que é fundamental. O debate sobre o jornalismo e democracia foi mediado pela jornalista Renata Lopretti. Reuniu o diretor de jornalismo da Globo, Ricardo Vilela, Martim Gonzalo, do grupo argentino Clarim, e Christoph Hockeyhat, correspondente da América do Sul e chefe do escritório da ZDF, a televisão pública da Alemanha. Eles falaram sobre coberturas jornalísticas com o desafio dos regimes totalitários e apresentaram formas de lidar com ataques, desinformação e fake news. Um vídeo mostrou o trabalho da Globo com a checagem de informações com o fato ou fake do G1. Outro vídeo mostra vários bois sendo arrastados por uma enchente. Mas, na verdade, as imagens não são sequer no Brasil. Christoph Hockeyhat falou que em alguns países o debate é mais desafiador, como os Estados Unidos e países da América Latina, por causa da polarização política, e reforçou que jornalismo e democracia têm que andar juntos para a democracia funcionar. O último painel do dia debateu a falta de regulamentação das mídias sociais e o impacto que isso causa na sociedade como um todo. Quando a gente, por exemplo, compara com os meios de comunicação de massa, as informações são públicas, né? Todo o conteúdo é público, a publicidade é pública e quando a gente fala de rede social, esse conteúdo não é público, ele é segmentado pelos algoritmos. A maior parte das pessoas usam essas redes, gostam dessas redes e eu acho que é super importante mantê-las no país, mas elas têm, como toda empresa que opera aqui e opera de forma íntegra, ter comprometimento com o público, ter responsabilidade perante a lei e transparência da sua atuação. A seguir, a previsão de tempestades para o Rio e para São Paulo a partir de amanhã. E os gols da noite na Conmebol Libertadores.
Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições. A meteorologia está prevendo tempestade para o Rio de Janeiro e para São Paulo a partir de amanhã. E muito frio no sul. Vamos saber mais detalhes com a Eliana. Oi, Eliana, boa noite. Boa noite, Renata, Elter, e para você. A semana termina gelada, com temperaturas abaixo dos 10 graus. No Rio Grande do Sul, amanhece com 6 graus em Pinheiro Machado e com 9 em Uruguaiana. Em Santa Catarina e no Paraná, esfria à noite, 5 graus em Urupema e 8 em General Carneiro. Nas capitais gaúcha e paranaense, mínimas abaixo da média, principalmente em Porto Alegre, com 13 graus. Em Curitiba, 14. Em Florianópolis, está de amena, 24 graus. Nas outras regiões, as capitais que devem esquentar mais são Boa Vista com 31, Cuiabá e Salvador com 33 e Vitória com 35. Tempo firme do norte do Espírito Santo ao oeste de Pernambuco e no Rio Grande do Sul, onde o mapa está verde, previsão de chuva. Com pancadas fortes do norte do Paraná ao sul de Mato Grosso e de Goiás e em parte de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte. No Nordeste e Norte, chove forte em Fortaleza, Manaus e Porto Velho, 40 milímetros. São Paulo ao Rio de Janeiro. No leste paulista, que inclui Grande São Paulo, Litoral e vales do Ribeira e Paraíba. Em todo o estado do Rio, também no sul do Espírito Santo e de Minas Gerais e na zona da Mata Mineira. Hoje à tarde, o Instituto Nacional de Meteorologia e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais se reuniram com a Defesa Civil Nacional e o Serviço Geológico do Brasil para falar sobre as condições previstas. Há risco de muita chuva, inundações, ventos e raios, inclusive na capital paulista e na cidade do Rio. Em Petrópolis, na região serrana, e em Ubatuba, no litoral paulista, estão previstos grandes volumes, 80 e 110 milímetros. O motivo para instabilidades tão fortes? A entrada intensa de umidade do mar, empurrada pelos ventos de um sistema de alta pressão atmosférica. Ele veio atrás de uma frente fria que está indo para o Rio de Janeiro. Essa condição também faz o mar ficar agitado. A Marinha diz que as ondas podem chegar aos 3,5 metros no litoral gaúcho e catarinense, e do Paraná ao Rio, aos 3 metros. Renata e Elter. Obrigado, Eliana. Fico alerta, então a gente continua acompanhando e atualiza amanhã aqui no JN, né, Renata? Renato Gaúcho é o novo técnico do Fluminense. Ele estava sem clube desde que deixou o comando do Grêmio no fim do ano passado e vai treinar o Fluminense pela 7ª vez na carreira. E agora há pouco, em Salvador, Bahia e Internacional empataram na estreia das equipes na Conmebol Libertadores. Jean Lucas botou Bahia na frente. E no rebote, Ener Valencia empatou. Bahia 1, Inter também 1. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal do Peru fora de casa. O atacante Estevão fez o primeiro gol do Palmeiras. Prétel empatou para o time peruano. Piquerez, de pênalti, botou a equipe brasileira na frente de novo. Távara deixou tudo igual mais uma vez. E nos acréscimos, Richard Rios marcou o gol da vitória. Final, Palmeiras 3, Sporting Cristal 2. O Jornal da Globo é depois de Lady Night. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder mais edições.